Bom dia a todos! Chegamos hoje no texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 14. O texto de hoje é sobre o profeta Eliseu. Nós estamos dentro da temática não temas, todas as vezes que aparece a palavra não temas na Bíblia. Vamos ao texto de hoje. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do Senhor, o servo do homem de Deus, havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Esse texto de hoje é sobre a vida do profeta Eliseu. E o começo desse texto está falando sobre os milagres que eram realizados através do profeta Eliseu. Então, o começo do capítulo 6 fala que Eliseu ajudou lá o grupo dos profetas a fazer um machado flutuar. E a segunda narrativa do texto, é a que nós estamos, vai falar que o rei da Síria, ele começou a fazer guerra contra o rei de Israel. E ele planejava a guerra lá na Síria, que aonde ele colocaria os seus soldados, aonde ele colocaria as suas carruagens. E aí, então o profeta Eliseu, Deus revelava ao profeta Eliseu aonde é que o rei da Síria estava organizando, intentando a guerra, e o profeta Eliseu ia até o rei de Israel e dizia: Olha, rei, em tal lugar, o rei da Síria vai colocar os exércitos dele, foge dali. E a Bíblia diz que não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. Até que o rei da Síria ficou perturbado e, numa reunião com os seus ministros, com os seus homens principais, ele disse: Olha, me falem, quem de vocês aqui é pelo rei de Israel? Porque provavelmente tem algum infiltrado, alguém daqui de dentro que está levando a informação para o rei de Israel. E aí, então, a Bíblia diz que os homens, né, do rei falaram assim: Não, meu rei, meu senhor, nenhum de nós aqui é pelo rei de Israel. Acontece é que o profeta tem um homem de Deus em Israel, e esse profeta, os planos que o Senhor faz na sua câmara secreta, no seu lugar secreto, ele revela ao rei de Israel. E aí o rei da Síria diz: Então espionem aonde esse homem mora, para que eu vá capturá-lo. E eles então chegam para o rei da Síria e falam: Olha, ele mora na cidade de Dotã. E então o rei da Síria envia um destacamento, né, de cavalos, de soldados, um grande exército, um poderoso exército. É essa a palavra que é usada aí na Bíblia: poderoso. Um poderoso exército. E diz que esse poderoso exército chega na noite, ou seja, antes de amanhecer o dia, né? Para ter o elemento surpresa. Se posiciona e cerca a cidade. E de manhã, né, quando acorda o servo do profeta, ele olha em volta e vê que estão todos cercados do exército do rei da Síria. E quando isso acontece, ele fica desesperado. Ele acorda o profeta e diz: Meu mestre, meu senhor, o que faremos? E o profeta, naquela calma dele, ele fala assim: Não temas, não tenha medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E eu não coloquei o texto, né? Mas a continuação diz o seguinte, que ele faz uma oração. E na oração do profeta, ele diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja.
E aí então os olhos do servo é aberto e ele olha para o monte e vê que eles estão cercados de carros e cavalos de fogo. Ou seja, Deus havia enviado um poderoso exército de fogo que estava rodeando, que estava cercando o homem, os cavalos e o exército da Síria. E depois a vitória é do profeta. Nesse dia de hoje, né, esse texto que eu gostaria de ministrar e orar com vocês, primeiro, é interessante que o profeta, Deus estava revelando para ele todas as vezes que o rei da Síria ia invadir Israel. Todos os lugares onde o rei da Síria ia colocar os seus exércitos, o profeta sabia de forma antecipada e ele ia e livrava o pé do rei. Dizia: ó rei, não pise ali. Olha, rei, não vá para lá, porque o rei da Síria vai colocar os exércitos dele lá. Mas, quando chegou a vez dele, né? O rei da Síria também planejou atacar ele. E a Bíblia não diz aqui, não temos como saber se Deus revelou para ele antecipadamente ou não revelou. Se Deus disse para ele: olha, agora o rei da Síria vai atacar você. Ou se Deus não falou nada para ele. Primeiramente, eu quero pensar essas duas hipóteses. Vamos dizer que Deus mostrou para ele: olha, agora o rei da Síria vai contra você. E ainda assim, ele não fugiu. Ele ficou em casa e ele aguardou. E quando o exército da Síria chegou, Deus deu o livramento. A segunda possibilidade, acredito que seja essa o que aconteceu, porque a Bíblia silencia, mas a segunda possibilidade diz que acredito que Deus não mostrou para ele que o rei da Síria iria atacá-lo. Deus mostrou para ele todas as vezes que o rei da Síria ia atacar Israel, mas quando chegou a vez dele, Deus ficou em silêncio, porque Deus tinha outro livramento para ele. Mas não importa, né? Se Deus mostrou ou se Deus não mostrou, Deus queria livrá-lo. E aqui, né, para nós, imagine que o rei da Síria, o poderoso exército da Síria, é um poderoso inimigo. É um poderoso inimigo contra a tua vida. Talvez, né, imagine, trazendo para os nossos dias, é alguém que vai talvez roubar a sua casa, entrar na sua casa. Talvez é um grande perigo, um acidente ou uma doença. Não importa. O que importa é qual fosse o perigo, Deus é aquele que guarda. Às vezes Deus antecipa dizendo: olha, tome cuidado, porque um perigo virá sobre você. Não vá por ali, vá para lá. Existem pessoas que vão na igreja, né, em algumas igrejas, só para receber revelação. Nossa, eu vou lá para ver o que Deus tem para falar comigo. E aí vai lá e espera uma revelação. Aí vai em outra. Ah, eu vou lá ver o que Deus tem para falar comigo. Vai esperar a revelação. Infelizmente, esse texto ensina que a vida não é só de revelação. O profeta Eliseu, né? Provavelmente Deus não revelou para ele que ele estaria cercado, mas Deus o guardou. Ou seja, confia, mesmo quando Deus não mostra, mesmo quando Deus não fala, é porque Deus tem uma estratégia, Deus está no controle e ele vai livrar. O segundo ponto é que Deus envia um poderoso exército para cuidar de duas pessoas. A gente vê hoje, provavelmente, né, nós enviamos poderosos exércitos para livrar um presidente, um chefe de estado, um bilionário. Mas aqui Deus está mandando um poderoso exército de fogo, de anjos, para cuidar do profeta. Toda a cidade de Dotã é liberta. Mas Deus enviou todo aquele exército para cuidar do profeta e do servo dele. O profeta aqui representa o Filho de Deus. Então Deus mobiliza um poderoso exército para livrar e cuidar de um único filho. É isso que o Salmo 91, né, diz, né, quando quer dizer que Deus envia os seus anjos para guardar.
Creia nisso. Se você é filho de Deus, se você é um cristão, se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, Deus mobiliza os seus exércitos celestiais para cuidar de você, para te livrar, para te proteger. Não importa se você está enfermo, não importa se você está sendo oprimido, não importa se a vida financeira sua não está indo bem, não importa se o seu casamento não está indo bem, não importa. Você é um filho de Deus. Peça a Ele e Ele vai te livrar, Ele vai enviar o teu livramento, porque é assim que Deus faz. Então, você pode, né, na noite, enquanto você dorme, o teu inimigo pode te cercar, mas de manhã, quando você acordar, não temas, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Senhor, abre os olhos, abre os olhos destes que estão ouvindo, Senhor, este áudio, para que eles vejam o livramento que o Senhor tem. Eu oro para que, em nome de Jesus, através deste áudio de hoje, quem está com um problema, seja ele na saúde, no corpo físico, o Senhor toque trazendo a cura agora, Senhor. Seja na vida financeira, seja no casamento, nos relacionamentos, Senhor. Manda os teus anjos, Senhor, sobre a casa destes que estão ouvindo este áudio e eles vejam a tua mão, seja na vida financeira, seja na saúde, seja no casamento, na vida espiritual. Traz libertação, Senhor. Traz restauração para que eles sejam cheios de ti, cheios da tua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, querido. Um ótimo dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser.